Olá, vamos para mais uma aula de transformação com pintura Bauer. Então, hoje eu trouxe para vocês uma peça muito especial de uma cliente que pediu para reformar essa bandeja aqui, ó. Essa bandeja tem uma coisa muito curiosa, além de ser muito grandona, é uma mesa de café da manhã, somente as laterais, a alça aqui e as laterais embaixo e em cima é que são de madeira. O meio aqui, ó, é madeira compensada, mas ela foi toda finalizada com um produto que igualou e parece madeira. Então essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho e nós vamos ter que primeiro neutralizar essa peça. Então bora lá que nós vamos pintar um Bauer lindo aqui com liberdade. Bom, gente, antigamente, quando a gente pegava uma peça dessa para reformar, a gente até desanimava. Eu fiz várias vezes e acabei desanimando, porque a gente tinha que lixar uma peça toda e tirar todo o resíduo, verniz, acabamento que tivesse nessa peça. E principalmente quando era um acabamento em cera, em pasta, porque ela cria uma película muito grossa. E até hoje, se for acabamento em cera, aí você vai ter que lixar. Mas se for um verniz, uma coisa lisa, que você vê que não tem, que não tá pegando, que não tem cera, aí você pode usar o recurso que existe hoje em dia para facilitar a nossa vida de artesão. Primeira coisa que eu fiz aqui foi passar um pano úmido, inclusive aqui nos cantinhos, ó, eu passei uma escovinha, um pincel para tirar toda poeira, porque poeira não deixa aderir tinta, então não pode ter nenhum resíduo de poeira. Vocês podem ver aqui, ó, que ela tá arranhada, danificada em vários lugares. E a dona, pessoa dessa bandeja, me pediu ela colorida. Ela não quer mais esse tom de madeira. Então nós vamos neutralizar isso aqui. Então hoje em dia existem várias possibilidades de você trabalhar. A tinta chalk é própria para isso. A Acrylex criou essa tinta para pintar direto aqui, depois que estiver bem limpinho, você pode usar direto. E eu fiz o teste aqui, que eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui eu usei a tinta chalk direto e tá completamente coberto. Só passei uma mão, é só passar a segunda que vai cobrir. E depois, no final, obviamente, passar um acabamento que vai acabar de fixar essa tinta aqui nessa madeira. Do lado de cá, eu fiz o que eu quero fazer, que no caso eu quero usar essa tinta acrílica da cor Areia Lunar, em algumas partes dela, e um tom dele um pouco mais escuro, que eu vou misturar aqui para vocês verem, nas outras partes. E aí, ela não é chalk. Eu não tinha o tom de verde que eu queria. Então, o que que eu fiz? Eu primeiro passei o verniz acrílico. Esse verniz acrílico aqui, ó, da Acrylex, ele é perfeito. Ou, se você quisesse, podia até usar o primer, que apesar dele ser para criar aderência em PET, em vidro e lata, você também pode usar ele como base, ele também neutraliza. Então, qualquer um dos dois vai criar a aderência que a gente precisa para então colocar. E aqui eu passei verniz acrílico fosco, esperei secar, passei uma segunda mão, esperei secar e aí então eu passei a tinta acrílica. Aqui, gente, ó, não sai de jeito nenhum. Então é isso que eu vou fazer na peça toda. Eu vou trabalhar com verniz acrílico. Por que que eu preferi o acrílico e não o primer? Porque o verniz acrílico ele é mais fluido. É diferente do primer, que o primer, além de ficar com aquele aspecto leitoso, ele é um pouquinho mais denso. Então eu achei que esse aqui, por ser uma peça maior, e eu ia gastar menos material e ia conseguir espalhar ele aqui igual eu estou espalhando com mais facilidade. Então agora o passo é esse, na peça todinha verniz acrílico. E depois a gente vai começar a pintar. Bom, agora que tá tudo sequinho, eu já isolei aqui com fita crepe esse meio, que é só aqui que eu quero mais escuro, mas toda a lateral dela eu decidi fazer
com essa tinta acrílica fosca, que é o Areia Lunar. E eu já até coloquei aqui na bandeja. E aí agora é só pintar. Eu passei 2 mãos do verniz acrílico de base. Achei melhor garantir criar uma proteção. E aqui agora, como é uma cor escura, né? Ele fica transparente, a cor da madeira continua a mesma. Então, provavelmente aqui vão pedir 2 mãos, no mínimo, ou se bobear até 3. Então, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que entre uma demão e outra, gente, é preciso esperar secar bem. Tá? Ela absorver, secar, para ver se manchou, se não manchou, para poder, então, definir a segunda mão ou a terceira mão, se for preciso. Então, é isso. Eu estava aqui colocando a fita crepe e pensando, né? Que maravilha esses produtos novos que a Acrylex oferece pra gente, porque durante muito tempo, quando eu comecei a pintar Bauer, eu cheguei a pintar a porta de um guarda-roupa enorme, de um lado e do outro, que foi transformado numa cristaleira. E aí tive que lixar aquilo tudo, tinha muita cera nele, né? Isso há muitos anos atrás. E no dia que eu pintei esse guarda-roupa que eu terminei, que ele ficou maravilhoso, ele foi levado para um apartamento em Belo Horizonte. Eu jurei para mim mesma que eu não ia mais fazer reforma, porque eu não queria mais ter que lixar, que realmente não é brincadeira. Então, hoje em dia, eu animei a voltar devido a esses produtos aqui que facilitam demais a vida pra gente. Então, viva a Acrylex e parabéns e obrigado, Acrylex. Obrigado, você ajudou demais aí essa nossa vida, essa nossa, como é que fala, gente? Nossa nada mole vida de artesã. Olha que lindeza, olha que beleza, gente. Então eu vou fazer isso em toda a volta dela aqui e quando for colocar o outro aqui, olha só o que eu já fiz de bagunça, mas não tem problema. Vou passar um paninho úmido aqui e tirar. E na hora que eu for fazer a mistura aqui, eu mostro pra vocês, pra gente continuar. E isso tudo é só a base e só o preparo para então a gente fazer a nossa pintura Bauer aqui com toda a liberdade, do jeitinho que a gente gosta. Gente, já passei o Areia Lunar onde eu quero. Agora eu vou tirar, ó, fita crepe, porque esse meio aqui eu quero no tom de verde mais escuro. E também eu quero colocar o mesmo tom de verde escuro. Peraí que eu vou virar e vou mostrar pra você. Tá vendo? Aqui, ó, nessa lateral, tá vendo? Eu pintei a parte de baixo aqui toda, essa voltinha toda, essa voltinha por dentro, mas essa beirada aqui, ó, que tá suja, mas não tem problema, porque eu vou colocar um tom mais escuro, e o meio da bandeja e o outro lado eu quero um tom mais escuro. Então, o que eu comecei a fazer aqui? Misturar o próprio Areia Lunar com verde oliva. E aí, quando você fizer isso, tem que tomar o cuidado de fazer numa quantidade que vá cobrir toda a área que você tem, porque dificilmente depois você consegue fazer o mesmo tom igual. E por que eu tô misturando? Porque eu não tenho o tom de verde que eu queria e é preciso que seja a mesma tinta acrílica. Ah, mas não podia ser PVA? Olha, eu acho que a PVA para fazer base aqui não seria o ideal, porque a gente sabe que a PVA
tem menor aderência, né, numa situação dessa do que a acrílica. Então, eu confio mais na acrílica. Ó, quero um pouquinho mais escuro. Só molho o meu pincel ali para facilitar na água. E aí, quando você chegar no tom que você quiser, até porque a pessoa que é dona dessa bandeja me pediu em tons de verde. Agora eu gostei, tá vendo? Ó, e aí agora eu vou ter que pegar um pincelzinho menor, porque eu vou ter que vir fazendo ali com todo cuidado. Dá pra botar fita crepe? Dá, mas de qualquer maneira aqui, ó, é muito difícil colocar fita crepe. Então vem com cuidado, faz toda a lateral primeiro. Igual quando a gente está pintando uma parede, que precisa pintar um rodapé, uma quina, a gente não faz assim com todo cuidado? Então vamos fazer isso aqui com todo cuidado, deixar a nossa bandeja pronta para então a gente começar a pintar nosso aula. Já está todo pintado, toda a base feita, tá? Ó, aqui com aquele tom mais claro, aqui com o tom mais escuro que eu fiz e a lateral aqui. Toda a base está preparada, ó, posicionar assim para vocês poderem ver, porque agora nós vamos fazer um detalhe aqui, mais um detalhezinho antes da gente pintar o nosso Bauer. E agora, eita, ó, vou pegar o pincel, um grande, largo, chanfrado, 427/18. Vou pegar o nosso verde oliva, que foi o que escureceu o outro tom, que é o areia lunar, né? Foi esses dois, esse aqui foi a mistura dos dois, então agora eu vou usar um tom mais forte ainda, que é o verde oliva puro, tá? E vamos fazer um sombreado. Usando a técnica do sombreado, que é molhou o pincel na água, tira o excesso, pega a pontinha, mistura tinta com pincel, tinta com água no pincel, e aí nós vamos fazer o canto aqui, ó. Só para fazer um acabamento por dentro aqui. Contornando toda essa parte. Eu vou virar aqui para vocês conseguirem ver essa ponta aqui. Ok. A peça é grande, né? Quase que ela não cabe aqui na nossa telinha. E aí é só ir fazendo na paciência. Por que que eu escolhi o pincel mais largo? Porque ele faz um sombreado mais largo. E ele dá condição a gente de fazer tira a beiradinha, de fazer mais largo. Se você usar o pincel fininho, ele vai ficar pequenininho. Então, quando for uma superfície maior, que você quer um sombreado maior, é só trocar o pincel e usar um maior. No caso aqui, o 18. Vou fazer todo esse detalhe e aí sim nós vamos partir para a nossa pintura Bauer. Bom, agora que já secou, um lado aqui que ainda tá acabando de secar, eu coloquei aqui no pratinho o marrom escuro e com o pincel liner, que é o 422/0, nós vamos começar a fazer um floral aqui com toda a liberdade, do jeito que a gente gosta. Então, a ideia é criar livremente. E aí essa tinta precisa estar bem fluida para você poder andar com o pincel.
do outro lado a mesma coisa. Bom, eu fiz a mesma coisa aqui com o siena queimada e agora o camurça queimado, essa cor. E agora, depois dessa base toda preparada aqui, nós vamos começar para soltar a mão mesmo, viu, gente? Façam com toda a liberdade para vocês criarem aí suas artes únicas, sem medo de ser feliz. Enfim, e agora nós vamos fazer o quê? Vamos pintar Bauer com liberdade. Pincel de Bauer na mão, número 6, 425/6, que é o nosso pincel do kit Bauer para superfícies lisas. Deixa eu achar ele aqui. Esse é o liner que eu usei, que também é do kit. Tá aqui, ó. 425/6 do kit Bauer, do kit de pincéis próprios da Condor para Bauer, que é esse kit aqui, ó. E nós estamos usando de superfície lisa. Então, com o azul seco agora, vamos pintar nosso Bauer com liberdade. Agora, com o pincel 425/10, que também é do kit Bauer, tinta verde, oliva e branco, nós vamos fazer as folhas da tulipa. Quantas você quiser, do jeitinho que você quiser. E olha que lindeza que vai ficando, não vai? Tá vendo, gente? Isso aqui que é gostoso de pintar com liberdade. Ok? Pra cima também pode.
Aqui eu já tô finalizando as margaridas, que eu distribuí aqui como eu quis, a quantidade que eu quis, do jeito que eu quis, para compor esse floral do jeitinho que eu queria. Próximo passo agora é colocar folhagem em forma de vírgula. E eu tô pensando aqui em colocar umas florzinhas menorzinhas aqui também. Bom, aqui agora não tem segredo. Coloquei verde pistache, verde oliva, um pouquinho de branco e eu venho fazendo as folhinhas como eu quiser. Como o nosso fundo também é verde, quanto mais elas ficarem clarinhas e mais pro branco, mais elas vão aparecer. É só tomar esses cuidados, vendo? Mesclando com o branco que elas vão aparecer mais. E aí, é só isso mesmo. A gente vem finalizando aqui o nosso floral. Essas flores todas, essas folhas, tudo isso eu explico com mais calma e com mais detalhe nas aulas do curso básico, nas aulas do Clube do Bauer. Inclusive, tem alguns modelos de flores novas que não estavam no curso básico quando eu gravei, mas que estão sendo feitas no Clube do Bauer. Então, se você tiver interesse em participar, o link está aqui abaixo desse vídeo. É um programa de assinatura que você recebe aulas completas como essa, até mais detalhada do que essa, e que você assiste no seu tempo, assiste com calma, onde eu dou toda a lista de material, numeração de pincel, numeração, cores de tintas usadas, e são projetos desenvolvidos em vários tipos de peça, porque a gente pinta Bauer assim com liberdade em várias superfícies. E lá você acompanha com calma, acompanha o projeto todo e todo o processo de criação que é pensado junto. Agora eu vou terminar, fazer o outro lado também, vou colocando folhinhas aqui aonde o meu coração e o meu olhar pedem, e é assim que eu acho que a gente tem que pintar, para a gente poder se sentir livre, realizado, feliz. A última coisa que eu vou finalizar aqui vai ser os acabamentos da margarida. A hora que tiver tudo pintado eu volto para mostrar para vocês, porque aí nós vamos fazer a finalização final. Finalização final ficou ruim, né, gente? Vamos finalizar fazendo um acabamento para que essa bandeja possa ser utilizada na decoração da casa aí dessa minha cliente, sem problema nenhum, para não danificar essa pintura. E agora, finalizando a pintura, eu peguei o mesmo tom que nós usamos aqui, ó, o Areia Lunar. Peguei o menor pincel, 425-0, bem pequenininho. E agora eu vou fazer algumas folhagenzinhas aqui com ele, bem pequenininhas, em volta dessas margaridinhas, que eu fiz com essas azuis aqui, eu fiz com um azul água, também usando o pincel número 0. E aí fica bem miudinha. Coloquei amarelo ocre no miolinho, finalizei as margaridas, que aqui agora, ó, é só vir com pinta bolinha fazendo os detalhes nos miolinhos também.
E é aquilo que eu sempre falo, você tem que olhar para o seu trabalho, ver aonde você quer colocar um detalhe, onde você acha que precisa de uma, um item a mais para poder acabar de compor a sua arte e vem finalizando. Porque isso é que faz com que a sua arte seja única, seja autoral, seja exclusiva e feita totalmente com liberdade, do jeito que a gente gosta. Tá vendo? A gente vai criando aqui, ó, finalizando. E aí é aquilo que eu sempre falo nas aulas lá do clube. Quando você inicia um projeto assim, você estipula um padrão. Por exemplo, vou fazer folhinhas pequenininhas, decidi fazer isso aqui, você cria um padrão e sai repetindo esse padrão aqui no seu projeto para ele ficar harmônico, para acabar de compor. Então não é só vir aqui botar, vou botar uma folhinha dessa aqui perdida. Não, você tem que pensar que você precisa estabelecer o padrão para poder criar harmonia. E é isso que eu estou fazendo aqui para finalizar. Tá vendo? Mesma folhinha, mesmo tamanho, da mesma cor que eu comecei a fazer, eu estou repetindo ele aqui para poder criar essa harmonia. E é isso. Vou terminar aqui e volto pra gente então finalizar de verdade aqui a nossa peça. Agora sim estamos finalizando. Bom, gente, reforma da bandeja realizada com sucesso. Aqui está ela, ó, prontinha para ir para casa da minha cliente, arrasar onde ela colocar. A última coisa que eu fiz antes de finalizar foi passar essa cera aqui, ó, cera em pasta incolor. Nela toda, passei 2 vezes, depois peguei uma malha, uma flanela, se você tiver, dá aquele lustre, igual a gente fazia antigamente, que ela fica perfeita. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, já clica no gostei, compartilha com as suas amigas e se inscreve aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, para você poder acompanhar várias outras reformas que nós vamos trazer por aqui com a pintura Bauer feita com toda a liberdade.